Olá, tudo bem? Bem-vindos, alunos do nono ano. Eu me chamo Gilmar Camará, sou graduando do curso de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de licenciatura em História, né? E vamos hoje trazer essa videoaula para trabalhar o texto Um Alfabeto para a Formação de Professores, de Antônio Novoa e Pamela Vieira. Neste texto, vamos abordar alguns tópicos com vocês para que possamos pensar de forma crítica e reflexiva, em especial vocês, alunos do nono ano do ensino fundamental, que irão ingressar no ensino médio. Ao adentrarmos na leitura do texto de Novoa, nos deparamos logo com a autonomia, referente do alfabeto à letra A. Autonomia profissional. Essa autonomia profissional do professor, ela deve ser vista de uma relação com o próprio estatuto socioprofissional. Nas últimas décadas, se tem tido muita dificuldade de se entender essa autonomia sem ser pensado fora da caixa do individualismo. Cada um fazer o que quer ou como pensa. Então, o aumento de dispositivos burocráticos, avaliativos, não deve ser visto de maneira, como bem diz Novoa, apenas uma questão técnica administrativa, mas sim de uma forma de ampliar as possibilidades. Isso é um ponto que a gente quer pensar. Vocês estão satisfeitos com as formas técnicas das provas que são aplicadas pelo professor? O professor tem autonomia de fazer uma prova diferente fora daquilo que já está tão batido em sala de aula das últimas décadas em todas as escolas? Seria importante pensar dentro deste campo formas diferentes de avaliação para observar como os alunos que são diferentes, né, são diferentes mundos, diferentes realidades, que se encontram dentro da sala de aula, participar de formas avaliativas menos burocrática, seguindo os padrões que já estão postos, podendo ter essa autonomia de fazer uma avaliação diferente dos seus alunos? No Brasil, a realidade não é diferente dos outros países do mundo. A educação precisa ser crítica e educativa do ponto de vista que se possa ter uma grande imersão de conhecimento e de troca. Não precisamos ser um profissional professor, aquele apenas que detém o conhecimento e segue as regras que acompanha a década, e a gente vê a defasagem e a evasão, né, da comunidade escolar, de dentro do espaço físico da escola, né? Muitas desistências, alunos que não chegam e com realidades diferentes. É importante se pensar na história da educação no Brasil, fazendo referências, lógico, com a educação global e buscando melhorias. A sala de aula não pode continuar da forma que vem dos últimos anos, das últimas décadas, do século XX para o século XXI, repetindo os mesmos erros nesse sistema que a gente chama na psicologia da aprendizagem. Vocês vão ver isso, né, mais adiante, nos anos à frente que vocês vão estudar, que é o método behaviorista, né, que estabelece certos padrões, tratando tudo muito homogêneo, onde na verdade temos realidades heterogêneas, né? O mundo é homogêneo, que é tudo muito igual, e precisamos perceber essas diferenças. E é tratando as diferenças que temos possibilidade de trabalhar as desigualdades sociais, raciais, dentro da sala de aula e para fora da sala de aula, para toda a comunidade escolar e para a sociedade como um todo. Mas o professor não tem como trabalhar isso sozinho. Ele precisa da comunidade, ele precisa de colaboração, que é a letra C do alfabeto de Antônio Novoa, da formação do profissional professor. A gente não pode trazer, como Novoa aborda no seu diálogo com Pamela Vieira, a matriz individualista. Ela ainda é muito forte, mas a gente precisa evoluir para o sentido coletivo. Precisa se pensar em intersetorialidade,
interdisciplinaridade. E essas palavras que eu trago para vocês aqui do 9º ano são palavras que vocês vão se deparar cotidianamente nos próximos anos que vocês vão estudar e adentrar no universo da academia, ou seja, nas universidades e faculdades. Aqueles que principalmente forem caminhar para o universo das ciências humanas, ciências naturais, perdão, vocês irão caminhar muito com essas palavras, com esses sentidos, né, que é trabalhar esse coletivo. Nova acredita que tem possibilidades de uma nova sala de aula ter mais de um professor por sala, mais de 2, né, diversos professores dialogando com os alunos, trazendo e trocando conhecimentos que se complementam. E isso é o que se chama hoje de nova escola, um dos caminhos. Para que esses pontos dê certo, é preciso trazer a letra D, que trata de desenvolvimento profissional. Esse desenvolvimento profissional, ele abrange desde a formação na academia do professor até a sua aposentadoria, porque isso vai traduzir uma compreensão de se construir uma identidade que ao mesmo tempo ela é individual e coletiva, onde se compreende o que é o estudante de uma licenciatura até o profissional professor. Os programas de formação continuada, em um aspecto central, ele não tem, tem um desenvolvimento profissional, mas ainda fica muito aquém. Por exemplo, não enxergamos, como bem traz Nova o pensamento, de uma formação profissional onde haja uma residência. A residência pedagógica, como há no curso, por exemplo, de medicina e enfermagem. Isso é um aspecto que se deve pensar. E devemos trabalhar isso. Você seria a favor ou contra um profissional professor fazendo residência em espaços públicos, né, a escola, onde vai suprir exatamente antes da formação tanto a necessidade dele de se habituar com aquele espaço onde ele vai exercer a profissão e, ao mesmo tempo, o déficit de professores de diversas disciplinas que existe hoje na escola pública. É importante a gente pontuar isso. Essa distância entre a universidade e as escolas, ela precisa ser quebrada, deve ser rompida, para que se haja essa aproximação. E como falei anteriormente, essa aproximação, essa conexão entre as escolas públicas e a universidade pode trazer muitos benefícios, tanto para os alunos da escola pública como para o profissional em formação, o docente em formação na universidade. Isso traz uma grande engrenagem que vai remodelar, né, irá trazer ganhos do ponto de vista do conhecimento e da troca do conhecimento, tanto para o profissional professor, como para os alunos, como para a comunidade escolar. Isso não é fácil porque existe uma oposição muito grande entre alguns discursos ainda postos pelos tradicionalistas da academia, que se opõem contra essa aproximação, esse formato. Para escapar disso, Nova nos aponta alguns caminhos que precisamos encontrar, né, um terceiro termo, a profissão, e perceber que é ele que está no potencial formador. Desde que haja uma relação fecunda, essas vértices, né, este sentido é muito amplo de se trabalhar a formação de um profissional. Quanto melhor e mais abrangente for o curso de formação e a formação continuada após a formação acadêmica, e essa aproximação, essa relação do trabalho, né, com aquilo, exercendo a profissão, quebra muitos paradigmas onde hoje no Brasil não se tem essa relação afetuosa com o profissional professor. Os professores não têm sido vistos como deve, não tem sido valorizado como se deveria ser aqui no Brasil, e não é só na questão financeira, econômica, mas na questão social também.
No Brasil existe uma gramática da escola, que é assim chamado por Nova, que há 150 anos pelo menos, ela vem trazendo uma estrutura tradicional no formato e que ao longo do tempo todos os teóricos, todos aqueles que estudam essa estrutura já viram que é uma estrutura falida. Então é preciso repensar essa estrutura, é preciso fazer mudanças, e essas mudanças devem começar na formação dos profissionais professores, porque eles têm que trabalhar em conjunto com outros e muitas vezes sozinho em sala de aula. Em um novo modelo, essa organização implica nos novos modos, a qual já foi falado aqui para vocês, onde se precisa repensar esse campo coletivo, respeitando as individualidades de cada profissional professor, mas que não se trabalhe sozinho. Se entenda essa coletividade, esse conjunto de engrenagens para que se forme uma escola que tenha também a boa formação para seus alunos, para que esses alunos cheguem na academia com uma boa formação, uma boa base, conhecendo as estruturas, rompendo as dificuldades que existem na atualidade, para que se tenhamos cada tempo que passar novas formações, melhores profissionais a cada tempo, mais afinados, mais enganjados com a profissão a qual escolherem. Dentro disso, há algo bastante interessante de se analisar. O individualismo presente no campo, como foi falado, da profissão, e a ausência dessa coletividade é o que faz esses 150 anos da educação no Brasil, quiçá no mundo, está sempre atrasado, não tem um desenvolvimento coerente naquilo que se espera de uma boa educação. Nenhum de nós nasce professor. Nós nos tornamos professores. A formação deve ser um processo de constituição de uma cultura profissional, de um gesto profissional, de uma maneira de ser profissional. Formar um professor é conseguir que alguém aprenda a conhecer, pensar e sentir e a agir como um profissional docente. Isso é um texto de Formação Docente por Antônio Nova, o autor que estamos estudando aqui. Então, nós pensamos a partir daí e queremos que vocês pensem conosco como a partir de agora você pode olhar para o seu professor, sua professora. Como você vai observar o entorno, seus colegas de turma? Precisa refletir, precisa compreender e respeitar o seu lugar, respeitando o lugar do outro. Precisamos valorizar, porque não há nenhuma profissão no mundo que não passe pelo profissional professor. Não há nenhuma profissão outra no mundo que não tenha que se ter professores daquela profissão. O médico professor, ou professor médico. O enfermeiro professor, professor enfermeiro. O biólogo professor. O engenheiro, o professor de engenharia das disciplinas correlatas. Não existe formação para todas as profissões do mundo que não se precise do professor. Sem o professor não há formação, não há aprendizagem, como diz Nova. Então precisamos repensar esse nosso olhar a partir de aluno, de discente, para o docente, que é o profissional professor. Precisamos olhar para nossos professores como uma das tarefas mais árduas, que é educar a sociedade, levar conhecimento e também reaprender com os nossos conhecimentos. A valorização do professor, ela é fundamental para que se haja uma boa educação. Se não há uma valorização, tanto social como financeira do professor, seja ele de qual área for, nós não teremos a motivação necessária para a troca do conhecimento e do diálogo. Essa reflexão que eu quero deixar para vocês, essa reflexão que eu quero que vocês
comece a analisar e nos tragam também a reflexão, a crítica a partir deste pensamento. Fiquem com Deus e uma ótima aula. Nos encontramos na próxima.